Olá para você que está acompanhando a programação da TV Ponta Negra na manhã deste sábado, 15 de agosto de 2026. Você está no Notícias da Semana. Tudo que foi destaque, os principais acontecimentos em uma só edição. E já te convido a ficar aqui na audiência comigo até às 7 horas da manhã. O ex-marido da ativista Maria da Penha, que inspirou a Lei de Proteção às Mulheres, foi preso em Natal após uma decisão da Justiça do Ceará. A prisão aconteceu por causa de um descumprimento de uma medida judicial relacionada às vítimas. O colombiano Marco Antônio Heredia Viveiros chegou à central de flagrantes da Zona Sul de Natal, no bairro da Cidade da Esperança, conduzido por policiais do BP-Choque. A prisão foi realizada após uma ação conjunta do Ministério Público do Rio Grande do Norte e da Polícia Militar, a partir de uma solicitação do Ministério Público do Ceará. Segundo a decisão judicial, Marco Antônio estava proibido, desde 2024, de divulgar informações sobre o processo e de publicar ou divulgar o nome e a imagem de Maria da Penha e das duas filhas. A Justiça entendeu que ele descumpriu uma dessas determinações ao conceder uma entrevista para uma emissora de televisão. A entrevista foi divulgada por meio de conteúdos e materiais promocionais nas redes sociais. Para a Justiça, isso se caracterizou quebra da medida protetiva. Por isso, foi decretada a prisão preventiva do ex-marido de Maria da Penha. Além da prisão, a Justiça determinou a retirada do conteúdo relacionado à entrevista das plataformas e proibiu a divulgação da reportagem. A decisão também prevê multa diária de R$100 mil em caso de descumprimento das determinações. Marco Antônio deve permanecer preso preventivamente enquanto o caso é analisado pela Justiça. Vale lembrar que o colombiano foi condenado por tentativa de feminicídio contra a ativista no Ceará, no ano de 1983. A mulher foi baleada nas costas enquanto dormia, situação que a deixou paraplégica. Meses depois, ele ainda tentou eletrocutá-la no banho. Na Vila de Ponta Negra, um entregador teve a moto levada por 2 homens. A polícia militar conseguiu agir rápido e, por sorte, recuperou o veículo. No local, 2 indivíduos foram identificados e com eles estava um simulacro de arma de fogo. A equipe dessa viatura, a viatura B0513 do 5º Batalhão, esteve aqui presente na central de flagrantes para fazer os procedimentos cabíveis. De acordo com o sargento Wesson Carvalho, que estava à frente da ocorrência, a prisão só foi possível após denúncia ao número 190, além da colaboração da vítima e de outros motociclistas. A VTR fez deslocamento até o local e em seguida foi informado que a moto estava em Neópolis, na rua Apocalipse. Certo? A VTR fez deslocamento à rua, não localizado, a moto, e em seguida foi informado que estava na rua Sobralha, em Neópolis. Aí foi feito deslocamento até o local e localizado o veículo com os 2 supostos autores que tinham realizado o assalto. Durante a abordagem, os suspeitos ainda tentaram justificar a posse da motocicleta, mas os policiais identificaram que as informações não eram coerentes. Na abordagem, eles informaram que estava com o veículo que o proprietário tinha repassado a eles para ficar rodando o dia inteiro. Foi o que eles informaram. O motoentregador Leidson Vicente veio à central de flagrantes para se apresentar como vítima do crime. Ele detalha o momento da ocorrência. Eu estava saindo da minha última entrega, que eu ia trabalhar o dia todo hoje, vou, né? Aí o rapaz que eu trabalho com ele de manhã, ele mandou ir embora para mim adiantar para almoçar, né? Aí ali, como eu sempre trabalhei ali e nunca aconteceu nada comigo, parei numa sombrinha perto do cemitério ali de Ponta Negra e fui comer. Fui descansar um pouquinho para dar hora para mim ir para outro trabalho. Com menos espera, eles passam. Aí quando eles voltam, já volta com a arma na cintura, não deu para perceber, agora que eu vi que é simular, né? Mas na hora, fiquei assustado. Aí a chave da moto estava na ignição, pegaram meu capacete, o meu celular estava carregando na empresa lá, que eu deixei, porque eu trabalho o dia todo. E eles pensaram que eu estava com o telefone, meteu a coronhada aqui, minha aqui, subiram na moto, disse que ia deixar na praia. Aí pronto, eu liguei pro dono da moto, que a moto não é minha, alugada. E o dono da moto disse que estava na Itocena, depois disse que estava em Neópolis. Eu ligando para a polícia, ligando para um para outro. E graças a Deus deu certo, né? Conseguiu localizar ele. Leidson ainda comenta sobre o fato de ter sido agredido durante o caso. Eles estavam querendo meu telefone, mas na realidade meu telefone, como eu vou trabalhar à noite, eu deixei carregando na empresa que eu estava de manhã, já para dar uma carguinha para aguentar de noite.
Graças a Deus meu telefone estava lá, senão eu já tinha perdido meu telefone também. Não tinha conseguido localizar o dono da moto, que ele ligou o GPS e tal. Então, graças a Deus, Deus sabe o que faz, né? Você acha que sempre está seguro em qualquer horário, né? Porque geralmente a gente fica mais ligeiro à noite, né? Por causa do esquisito, você não vai parar em qualquer esquina. Mas durante o dia, eu sou acostumado a trabalhar de motoboy, então esse tempo todo foi a primeira vez, comigo foi a primeira vez, né? Nunca imaginei que ia acontecer, foi uma coisa bem, bem rápida, um repente rápido, né? Você mesmo espera, eles chegam, né? O Sistema Ponta Negra anunciou uma cobertura especial para as eleições que terá trabalho multiplataforma e contará com entrevistas, sabatina e um debate entre os candidatos ao governo do estado do Rio Grande do Norte. Participaram da reunião com o diretor de jornalismo do Sistema Ponta Negra de Comunicação, Rafael Cruz, e a editora-chefe do Jornal do Dia, Márcia Mello, os representantes dos candidatos ao governo do estado e Senado. Foram explicadas todas as regras, datas e sorteadas as ordens de apresentações e perguntas do debate, além das datas de cada sabatina. Os 13 candidatos ao Senado, além dos 7 ao governo do estado, serão sabatinados no Jornal do Dia. As entrevistas começam no dia 1º de setembro com os candidatos ao governo e no dia 11 com quem está concorrendo ao Senado. A apresentação será da jornalista Micarla de Souza. Que eles possam falar nesse debate, colocar suas ideias, colocar suas opiniões, isso é muito importante. E também a sabatina, que vai ser uma oportunidade ainda melhor, porque nós vamos ter todos os candidatos ao governo, todos os candidatos ao Senado, serão 19 sabatinas, mais um debate. A coordenação de todos os eventos começou há meses. A sabatina e o debate são mais 2 etapas da grande cobertura das eleições 2026, preparada pelo Sistema Ponta Negra de Comunicação. Essa sabatina vai ser na TV, no YouTube e na rádio, né? Então esse conteúdo vai chegar nos diferentes públicos, possibilitando o eleitor a conhecer as propostas dos candidatos, as contradições, as ideias, enfim. E o debate, a gente volta a fazer debate de alguns anos, a TV Ponta Negra que tem tradição nos debates, né? Pós-pandemia tivemos uma pausa, mas agora estamos retomando e com um formato também que privilegia o confronto direto de ideias com o candidato perguntando para candidato. O debate vai acontecer no dia 18 de setembro, às 10 horas da noite. De acordo com a legislação eleitoral, os candidatos com representatividade no Congresso Nacional participam do debate. Aqui no estado são Álvaro Dias, do PL, Alisson Bezerra, do União Brasil, Cadu Xavier, do PT, e Robério Paulino, do PSOL. A TV Ponta Negra tem essa marca de fazer grandes sabatinas, grandes debates, vai ser uma oportunidade para que o eleitor conheça cada vez mais o seu candidato. Inclusive aqui vou entrevistar todos os candidatos ao Senado, todos os candidatos ao governo. Isso é bom, valoriza muito os candidatos, né, e as propostas deles. A Polícia Civil iniciou uma ação para identificar celulares com queixas de roubo e furto aqui na capital potiguar. Você vai acompanhar agora na reportagem. A Polícia Civil do Rio Grande do Norte, em ação conjunta com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, começou a notificar celulares que podem ter sido subtraídos de vítimas de crimes como assalto e furto. A ação foi iniciada no último final de semana, como detalha a delegada Janaína de Paula. Hoje, a Polícia Civil inicia as intimações das pessoas que estão na posse desses aparelhos celulares com restrição. E essa intimação será feita por meio de uma conta oficial da Polícia Civil no WhatsApp. E recomenda que quem receber essa intimação compareça imediatamente à delegacia mais próxima para fazer a entrega voluntária desses equipamentos. Assim, demonstrando boa-fé, podendo ser descaracterizado o crime de receptação, que consiste em aquisição de objeto que sabe ser produto de crime. Na tarde do último sábado, várias pessoas compareceram em delegacias de Natal e do Rio Grande do Norte para entregar aparelhos após a notificação. Este homem não quis se identificar, mas aceitou falar com a nossa equipe e comentou como adquiriu o celular. De fato, a compra lá foi feita pela OLX, né? A gente fez a compra. Normalmente, como a gente faz, né? Geralmente a gente pega alguma segunda mão, tem pessoas que fazem essa venda e a gente fez a compra de fato dessa forma. Só que aí, de fato, quando a gente fez a compra, até o modo que foi entregue, né? A forma que foi entregue, a gente não imaginava que seria um produto provavelmente de algo ilícito. O rapaz fala que foi surpreendido com a mensagem. Mesmo assim,
resolveu devolver o aparelho. A princípio eu até achava que era um golpe, de fato, né? Depois eu fui, fiz a pesquisa, verifiquei, averiguei e vi que de fato era algo verídico, que foi uma surpresa para mim. Até porque já faz um certo tempo, já que eu fiz a compra desse telefone, e não imaginava que seria um produto, né, que poderia ser de um tipo de roubo. As mensagens estão sendo encaminhadas pelo telefone 84 3190 0180. O número é de uma conta institucional da Polícia Civil. Se você que está em casa acompanhando essa matéria recebeu uma das mensagens do telefone que a Polícia Civil destinou para fazer essas intimações, deve rapidamente procurar uma delegacia mais próxima para devolver o telefone de forma voluntária. A Polícia Civil ainda orienta que os usuários que receberam a mensagem e não quiseram entregar o aparelho podem responder pelo crime de receptação. Esse crime tem uma pena de reclusão de 2 a 6 anos, impedindo, inclusive, o arbitramento de fiança por parte do delegado na ocasião do flagrante delito. A instituição recomenda que quem receber a intimação compareça imediatamente à delegacia mais próxima para fazer a devolução voluntária desse aparelho. Os acidentes de trânsito continuam pressionando a demanda de atendimento no Sistema Único de Saúde aqui no Rio Grande do Norte. As principais vítimas continuam sendo os motociclistas. Confira agora mais detalhes na reportagem de Diacis Oliveira. A cada 2 horas, uma pessoa sofre um acidente de moto no Rio Grande do Norte. O dado faz parte de um estudo desenvolvido pela CESAP em parceria com a UFRN por meio do LAIS. Hoje nós temos uma média de 51 acidentes por dia que chegam nos hospitais. Tarcísio Maia, Valfredo Gugel são os hospitais que absorvem mais essa demanda. Então a gente precisa pensar que esses acidentes eles estão sobrecarregando a rede hospitalar, que poderiam também, que está deixando às vezes de estar atendendo outra urgência. De acordo com o estudo, em um ano foram realizados mais de 22 mil atendimentos de motociclistas acidentados. A maioria desses casos foram concentrados aqui no Hospital Valfredo Gugel, uma situação que já gerou um custo de aproximadamente 6 milhões de reais aos cofres do Estado. Um outro dado que chama a atenção é que mais de 30% das vítimas não utilizam equipamentos de segurança, como capacete e outros. O estudo também mostra os tipos de acidentes mais frequentes nas rodovias estaduais. Em um ano foram registrados 801 capotamentos, 752 atropelamentos e 708 choques. Há mais de 20 anos, pilotando motocicleta, o José Carlos divide a rotina entre o trabalho com manutenção de máquinas industriais e as corridas por aplicativo nos dias de folga. Ele conta que nunca se envolveu em um acidente e atribui esse histórico à prudência e ao uso dos equipamentos de proteção. Sempre ando com bastante cautela, tenho número de cuidado, né, para que isso não venha acontecer. É preciso forte educação para quem trabalha no trânsito usando veículos, seja motorista de ônibus, motorista de pilotos de moto, seja motoristas de carro, táxi e outros motoristas por aplicativos que usam veículos de 4 rodas. Então, todos esses precisam ser educados, mas majoritariamente aqueles que trabalham utilizando motocicletas. 2 carros pegaram fogo na zona sul da capital. O incidente só não foi pior devido à atuação de populares que acionaram os bombeiros, mas também contribuíram para apagar as chamas. A reportagem é de William Medeiros. A ocorrência foi registrada na rua Gomes de Lima, no bairro de Capim Macio. Ao estacionar o veículo próximo a um shopping na zona sul de Natal, uma mulher foi alertada que algo tinha acontecido com o carro. Foi quando ela sentiu o cheiro da fumaça e percebeu o que realmente tinha acontecido. Abalada, ela não quis gravar a entrevista, mas o sogro, o psicólogo Edinaldo Lucena, falou sobre o caso com a nossa equipe. O que ela nos narrou é que ela sentiu um pequeno cheiro de queimado e parou aqui para verificar. Quando ela desceu do carro, que procurou ajuda para verificar, o carro começou a queimar e aí foi sendo muito rápido, pegou esse carro do lado e quando os bombeiros chegaram já havia queimado totalmente. O pessoal aqui que estava ajudaram a apagar, mas na realidade não sobrou nada do carro.
Foi por volta das 3 horas da tarde, aqui bem próximo da Avenida Roberto Freire, onde esse carro começou a pegar fogo. Em seguida, as chamas chegaram a atingir esse outro carro que estava estacionado aqui do lado. O catador de materiais reciclados, Gilvan Milton, conta que tentou apagar as chamas com um extintor veicular, mas o equipamento acabou falhando. Em seguida, com a ajuda de outras testemunhas, ele pegou uma mangueira e iniciou o rescaldo. Quando eu olhei, eu vi uma fumaça no carro, eu encostei perto ali a bicicleta e fui acompanhar, mas não tinha ninguém para fazer acontecer, né? De ter uma visão daquela mangueira que está dentro ali, ó. Eu, o rapaz ali, nós agimos ligeiro, antes dos bombeiros chegarem, nós conseguimos apagar esses 2 carros, mas tinha mais 2 carros de lado ainda. E quando o bombeiro chegou, já tinha apagado tudo já. No bairro Pitimbu, os moradores estão apavorados com a situação de violência na região. É que, segundo eles, as ações dos criminosos não têm hora para acontecer. Avenida Chavantes, Conjunto Satélite, bairro Pitimbu, Zona Sul de Natal. Nesta localidade, criminosos têm aproveitado a aparente calmaria na região para cometer delitos. Um dos exemplos aconteceu em plena luz do dia, por volta das 9 horas da manhã, na semana passada. Observe a pouca movimentação na via. Nas imagens obtidas através de câmeras de segurança, é possível ver um carro de cor preta atravessando a rua, enquanto uma motocicleta se aproxima. É neste momento que outra moto faz uma ultrapassagem e, em poucos segundos, o carona de uma das motocicletas desce do veículo e tenta tomar o celular do condutor. Neste outro ângulo, vemos a ocorrência de forma mais clara. A vítima chega a afastar a moto para evitar o crime. Felizmente, os suspeitos não conseguiram levar nada do motociclista, mas a situação incômoda fica marcada na memória de mais um trabalhador. Foi aqui bem próximo a este ponto onde tudo aconteceu. Após tentar tomar o celular do motociclista, os 2 homens seguiram por esta rua, a Rua Figueira, com destino ignorado. Quem passa todos os dias pela região afirma que a insegurança tem virado rotina. Cuidado, a gente tem que ir com Deus, né? Segurar com Deus, porque segurança aqui não tem não. Minha esposa foi assaltada aqui, levaram o celular dela e foram outros assaltos, né, também que aconteceu. Tá sentindo falta de segurança aqui no bairro? Com certeza, não tem segurança não. Outro morador que também não quis mostrar o rosto comentou sobre a rotina de medo. Muito inseguro, eu que trabalho aqui de madrugada, sabe? Antigamente eu subia aqui a Chavantes de madrugada a pé, né? Pra até economizar, né? Que eu trabalho nos interiores. Aí já teve 2 abordagens comigo. Mas não cheguei a ser assaltado porque eu soube evitar, sabe? O transtorno. Mas é preocupante essa situação aqui. Preocupante demais aqui. Insegurança total. Difícil ver uma viatura passando aqui na Chavantes, tá entendendo? Muito escuro, descampado aqui. Então eu mesmo procuro só andar aqui por ela, porque pelo menos tem iluminação, né? E aqui pelo descampado não tem. Por aqui, os moradores se protegem como podem, sejam com concertinas ou cercas elétricas. Há também quem instale câmeras de segurança e monitoramento. Mas existem pontos críticos que podem favorecer a criminalidade, como essa área de morro e matagal, que também não tem iluminação ou cerca. Vale lembrar que a população pode registrar denúncias de modo a facilitar o trabalho da polícia. Basta ligar nos telefones 190 e 181. O sigilo é garantido pelas forças de segurança. E a gente continua falando sobre insegurança, que um homem foi preso por furto de celular dentro do albergue aqui em Natal. A ação só foi possível graças ao trabalho da Guarda Municipal, que apurou a denúncia. Confira agora na reportagem de William Medeiros. A Guarda Municipal foi acionada após uma ocorrência de possível furto de celular entre pessoas dentro do albergue de Natal. O Guarda Municipal Alexandre Silva Souza detalhou o caso. O relato é que houve uma situação de furto lá dentro do próprio albergue, entre os albergados. E um deles relata que o colega pegou, né, o celular de uma forma escondida e saiu com o celular. E tentou, mediante os albergados, mediante os cuidadores
e assistencialismo social da casa reaver esse celular. Quando foi mais tarde, o indivíduo que relata ter pego voltou para casa e assumiu, né? Ele assumiu que tinha pego o celular para cobrir uma dívida, segundo ele, de R$2.000. Em entrevista à nossa equipe, o homem confessou o crime e disse ser usuário de drogas. Eu sou viciado de cocaína. E aí, você tentou vender o celular, foi isso? Eu troquei cocaína. E aí, o que você acha dessa vida? Quer sair, não? Eu tenho desejo, mas não tenho força para largar a cocaína, não. A vítima do crime também esteve na central de flagrantes da Zona Sul de Natal para registrar a ocorrência. Eu emprestei o celular para ele, ele falou que ia assistir uns vídeos e eu adormeci em torno de umas 10 horas, 10h30, 11 horas. Eu adormeci, ele pegou o celular e não devolveu. Levou o celular e voltou hoje. Cedinho, e falou que pegou o celular e trocou por droga. É isso. E agora você que vai ter que ficar com prejuízo aí sem celular. Isso mesmo, vou ficar sem o celular, porque ele não vai pagar, o camarada é morador de rua e eu quem sair no prejuízo total, perca total. A direção lá do Albergue falou alguma coisa em relação a isso? Não, eles tomaram as medidas cabíveis, né, que é fazer o procedimento, que é fazer a denúncia, eu fiz o boletim e é isso aí, vamos aguardar. Mas o celular eu creio que eu não vou recuperar mais não. A Rua João Pessoa, uma das principais vias aqui na zona leste da cidade, está passando por obras de requalificação. De Assis Oliveira conferiu o trabalho e traz mais informações. O trecho entre a Rua Princesa Isabel e a Avenida Rio Branco passa por um processo de requalificação que deve ser concluído até dezembro. Técnicos das Secretarias Municipais de Serviços Urbanos e Mobilidade Urbana fizeram uma vistoria no local e definiram um novo cronograma de trabalho. A Gilvaneide é costureira e frequenta o local há décadas. Ela reclama da demora para a conclusão do projeto. Quando termina alguma coisa que a gente volta aqui, estão quebrando de novo. Agora vai ser concluída a obra, vai ser bom? Deus queira, é isso que esperamos. Os trabalhos serão realizados em duas frentes, enquanto a equipe vai atuar na rede de subterrânea de energia e telecomunicações, outra vai avançar na requalificação das calçadas. O objetivo é deixar a via mais organizada e também tentar garantir acessibilidade para quem passa ou trabalha por aqui. Fica muito difícil para a gente que trabalha aqui no centro viver diariamente com a obra. Na primeira frente será retomado o restabelecimento dos eletrodutos de iluminação e telecomunicações. A fiação será instalada de forma subterrânea, preparando a estrutura para que os lojistas tenham acesso à nova rede de energia e telecomunicações. Essa retomada da obra contempla a segunda fase do projeto de revitalização aqui da Rua João Pessoa. Iniciada em 2023, segundo a Prefeitura, todo o projeto de revitalização deverá ser concluído até o mês de dezembro deste ano. Com a nova estrutura pronta, os 6 postes ainda sustentam a rede antiga serão retirados. Ao mesmo tempo em que escavações forem concluídas, os operários vão avançar na requalificação dos passeios. As calçadas irão receber pisos intertravados e deverão seguir as normas de acessibilidade. Estamos retomando com um pouco mais de vigor essa segunda etapa que compreende exatamente o trecho entre a Princesa Isabel e a Rio Branco. Essa obra ela passou por alguns problemas durante a execução, porque ela contempla uma execução de algo que eu diria inovador para a cidade, que é um pouco complexo, que é remover 100% o posteamento existente. Então, nessa rua não haverá poste, nem haverá fiação aérea. A gente conseguiu vencer essa etapa da remoção da fiação. Então, em até 60 dias aproximadamente, essa fiação não deverá mais existir em toda a Rua João Pessoa. E aí a gente consegue concluir essa etapa, que é botar as telhas, e aí é uma telha diferente, com uma coloração diferente. O pavimento daqui também será uma calçada colorida, a gente vai ter uma área para manifestações artísticas, culturais. Então, esse é o último setor da obra que vai entregar à Cidade Alta um corredor, vamos dizer assim, mais moderno, como uma alameda. E sim, isso incentiva o comércio local. E a gente espera que fique bacana, né? Bem, o número de candidatos que irão disputar o governo do estado aumentou para 9 após o lançamento de mais 2 nomes para concorrer ao pleito de outubro. Quem vai falar sobre esse assunto é a repórter de Assis Oliveira. Hoje o estado conta com 9 candidatos ao governo do estado. Durante o final de semana, o partido PCO aprovou a candidatura de Henrique Otton Costa de Lira ao governo. O candidato a vice será Estevão Gomes.
o Partido Democracia Cristã também optou por candidatura própria ao Executivo Estadual. O partido homologou o nome de Carlos Alberto de Almeida Cavalcante, que utilizará nas urnas o nome de Carlos Jararaca para disputar o governo do estado. A candidatura a vice-governador nessa chapa será Júlio César Neves, com o nome na urna será o Pastor Júlio. Com isso, hoje o estado conta com 9 candidatos ao governo do estado, além desses 2 que nós falamos, tem também o Alisson Bezerra do União Brasil, ex-prefeito de Mossoró, o ex-prefeito de Natal Álvaro Dias, que concorre pelo PL, Cadu de Lula concorrendo pelo PT, Robério Paulino pelo PSOL Rede e Arinalda do MLB, além de Dário Barbosa do PSTU. Atualizando também o partido Agir, que confirmou a candidatura de Rodrigo Bolsonaro ao governo do estado do Rio Grande do Norte, fechando aí pelo menos até o próximo dia 15, né? Será a data final para a homologação dessas candidaturas. A gente vai aos poucos atualizando aí todo mundo em relação a isso. Lembrando que a cobertura completa das eleições 2026, nosso telespectador vai acompanhar aqui na TV Ponta Negra. E agora a gente vai para um rápido intervalo, mas fica aqui comigo. Não perca a seguir o caso de um jovem que estava desaparecido e foi encontrado morto pelo próprio pai no último domingo, Dia dos Pais. Não sai daí que eu volto rapidinho. Até daqui a pouco. Estamos de volta com o segundo bloco aqui do Notícias da Semana. Agora a gente fala de uma notícia triste, é que um homem desapareceu e acabou sendo encontrado morto. Uma tragédia que acabou com o Dia dos Pais de uma família aqui na Grande Natal. O comerciante Wesley Souza, de 25 anos, saiu de casa no último sábado para comprar um biscoito para o filho na faixa de horário entre as 7 e 8 horas da noite. Desde então, não foi mais visto. A família ficou aflita com o desaparecimento que ocorreu no bairro Golandim, em São Gonçalo do Amarante. Os parentes apontam que ele teria sido raptado por indivíduos que o seguiram, possivelmente neste veículo branco que aparece nas imagens de câmeras de segurança. A gravação mostra a rua Vereador Maurício Fernandes, onde Wesley teria sido visto pela última vez. De acordo com as informações dos familiares, Wesley seguiu por esta rua quando foi alcançado no momento em que entrava para esta rua aqui, a rua El Shaddai. Os familiares falaram que foi a partir daí que ele não deu mais informações sobre o paradeiro. O senhor Manuel de Paula, pai de Wesley, comenta como percebeu que o filho havia desaparecido. Minha esposa ligou, disse que tinha um carro parado perto da minha casa. Quando foi com poucos tempos aí, minha esposa ligou para mim, disse que o carro voltou deu a volta aqui na rua aqui, pegou direto, entrou na rua Shaddai e pegou ele lá, né? Quando pegou ele lá, o telefone dele já ficou desligado, não deu mais sinal de nada. Wesley chegou a comentar com a esposa que acreditava estar sendo seguido pelo mesmo carro branco que os familiares denunciaram. Quando foi 7h58, ele me ligou, falou, Luína, eu acho que tem um carro me seguindo. Aí eu escutei a ligação, ele correndo. Já na tarde do último domingo, no Dia dos Pais, o corpo de Wesley foi encontrado em uma região de difícil acesso, dentro de um matagal, no bairro do Golandim, mesma área onde ocorreu o desaparecimento. Ele está aqui numa região de mata, né? Numa região de difícil acesso, em uma estrada de barro, aqui do município de São Gonçalo do Amarante, mais precisamente no bairro do Golandim. Inclusive, a gente acompanha neste momento o trabalho da Polícia Científica. A gente está vendo aqui o rabecão, a viatura da Polícia Científica. Mais à frente tem viaturas tanto do 16º Batalhão quanto também da Polícia Civil. A DHPP, inclusive, já está fazendo o trabalho de ouvir familiares do Wesley, que estava desaparecido desde o último sábado. Infelizmente, uma tragédia neste Dia dos Pais, porque o Wesley ele era pai de uma criança de apenas 2 anos. Viemos em diligência e aqui verificamos. Chegamos aqui, acionamos a Polícia Científica, a Polícia Civil, chegaram, fizeram os procedimentos e estão recolhendo o corpo. A família confirmou, se trata do rapaz que foi sequestrado ontem à noite, por volta das 8 horas, no bairro Golandim, o seu Wesley. Que triste, né? Que Deus possa confortar essa família diante desse ocorrido.
Um homem foi preso em Natal suspeito de oferecer passeios e não cumprir o contrato. A denúncia levanta um alerta para os cuidados na hora de viajar ou receber visitas na sua cidade. A Polícia Civil do Rio Grande do Norte prendeu em flagrante um homem suspeito de aplicar golpes na venda de passeios turísticos em Ponta Negra, um dos destinos mais procurados por quem visita Natal. Segundo as investigações, ele recebia o pagamento dos clientes, mas não entregava todos os serviços contratados, causando prejuízo aos turistas. Esse indivíduo ele já vinha praticando esse golpe com o mesmo modus operandi, como era que ele fazia. Ele realizava, a sua transação, a sua comercialização dos passeios, Diga-se de passagem, uma pessoa não qualificada, ele não tem certificado para fazer isso, e aí ele exigia o pagamento de 50% dos serviços que eram contratados. Então, geralmente, esses turistas contratavam transfer, passeio para Parrachos, ida para Pipa, e faziam um pacotão com ele. Então, o que é que ele fazia? Ele realizava um primeiro passeio, ganhava a confiança dessa vítima, exigia os outros 50%, ou seja, ele recebia o valor integral de vários passeios que essas vítimas, esses turistas fariam na cidade, mas assim que ele recebia, ele cessava o contato e aí prometia, inventava várias desculpas, dizendo que a lancha quebrou, o taxista furou, e aí as pessoas pediam dinheiro de volta e era nesse momento que ele sumia, simplesmente bloqueava essas vítimas e cessava qualquer contato, se apropriando dos valores pagos. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito já era investigado por causas semelhantes e é apontado como autor de golpes contra pelo menos 20 vítimas. Em alguns casos, ele utilizava indevidamente o nome de empresas do setor turístico para passar credibilidade e atrair clientes, com preços abaixo do mercado. Em outubro de 2024, houve o primeiro registro de ocorrência contra essa mesma pessoa. Só que o que é que acontece? Existem relações de consumo onde um contrato não foi cumprido, e isso por si só não é crime. Mas nesse caso em específico, a gente tem diversas vítimas. Então, o que é que a gente percebe para configurar o crime de estelionato? Quando ele vai vender esse passeio, ele já tem o dolo de não cumprir. E aí é onde a gente pega a parte criminal, Aí é onde a gente vê que deixou de ser um mero descumprimento de contrato e passou a ser crime, Porque ele já vai na intenção de não cumprir. Então, isso caracteriza estelionato. Quem visita Natal quer conhecer as belezas naturais e conhecer a cidade. Mas antes de contratar qualquer tipo de passeio, é importante conhecer a empresa antes e desconfiar de ofertas com preço muito abaixo do mercado. Porque a diferença é muito grande. Então, enquanto você faz um passeio, vamos supor, daqui a Genipabu, você pode cobrar 100 a 150, ele cobra 30, ele cobra 40. Ele tem que sim procurar uma empresa que seja conhecida e que tenha respaldo e segurança para ele. A recomendação é sempre contratar empresas regularizadas, exigir comprovante de pagamento e verificar a reputação do serviço antes de fechar negócio. A dica que a gente pode dar é, se você estiver ainda no seu estado de origem, procure conversar com o hotel, com a sua hospedagem, procure certificar se aquela pessoa é um guia credenciado, se aquela empresa já presta serviços, a turistas na nossa cidade. E se estiver aqui e vier ser abordado na praia, na orla, por essas pessoas, procure saber. Alguns guias, inclusive, eles andam com um QR Code, para você verificar a procedência, se aquela pessoa é regulamentada a fazer esse tipo de passeio, que também é super importante para a segurança, A gente saber se os veículos que esses turistas vão ser transportados estão ok, estão todos em dia. As próprias empresas também, eles podem se dirigir até as empresas, Grandes empresas aqui têm quiosques, até os pequenos também são bastante organizados. E aí, quando a gente começa a perceber que apenas uma pessoa tá bagunçando, tá fazendo isso e atrapalhando, todo o trabalho sério e bacana que as pessoas que trabalham com turista na nossa cidade fazem, a solução que nos clama a essas pessoas de bem é colocar atrás das grades um golpista, um estelionatário.
Quem acessa a rotatória em Ponta Negra, que dá acesso às praias do Litoral Sul, já viu que por lá os buracos estão desafiando as habilidades dos motoristas. O repórter Herbert de Souza Júnior esteve lá e vai mostrar a situação para a gente. Nós estamos na rotatória aqui da Avenida Engenheiro Roberto Freire com a Rota do Sol. Aqui, moradores da região, motoristas, estão reclamando, denunciando esses buracos que estão presentes aí onde vocês podem ver nas imagens. O fluxo de carro é muito grande nessa região, são duas das principais avenidas da Zona Sul que conecta a Parnamirim, Ponta Negra, e a gente pode ver, tem dois buracos aqui, uma cratera ali mais profunda e outro aqui. Isso, de acordo com os motoristas que passam aqui na região, acaba gerando muitos danos aos carros. Tem carro que a gente já viu aqui, presenciou também, batendo o para-choque na frente. A gente pode observar, olha só, essas imagens, os carros acabam tendo defeitos, acabam sendo danificados por conta desses buracos. Fica aqui o nosso registro solicitando às autoridades para que venham e façam a correção dessa pista. Uma reportagem que chamou muita atenção essa semana foi de uma associação de proteção animal que acionou um condomínio em São Gonçalo do Amarante após o desaparecimento de vários gatos que viviam no local. A entidade pede esclarecimentos à administração e medidas para proteger os animais que ainda permanecem no condomínio. Os moradores do bairro Jardim Lola, em São Gonçalo do Amarante, identificaram casos de maus-tratos e envenenamento de gatos nos últimos meses. Segundo esta moradora, que faz parte da Associação Protetores dos Animais, os registros têm acontecido dentro deste condomínio. Há 30 anos que eu moro aqui, nunca fui na porta de ninguém perturbar e nem pedi ração a ninguém. Então eles vivem às minhas custas, os abandonados aí dentro do condomínio, muitos gatos abandonados, a gente alimenta, tem moradores que alimenta de boa vontade. Então fizeram o quê? Botaram veneno para os gatos, há 30 anos que vem fazendo isso. Então hoje eu tomei uma decisão. Porque isso tem que parar. E culpa mesmo é dos moradores que alugam os apartamentos, a gente que tem animais e vão embora e não leva os gatos, deixa os gatos aí abandonados. Então a gente... Então quer dizer que alguns moradores abandonam o gato. Abandonam aí dentro mesmo e vão embora. A situação aqui é tão grave que, segundo a moradora que cuida dos animais, entre os dias 29 de julho e 3 de agosto, 15 gatos foram envenenados e mortos somente nesta região. Diante da gravidade dos registros, a associação fez um ofício extrajudicial identificando o problema. A entidade quer que o condomínio informe se funcionários, prestadores de serviço, moradores ou terceiros realizam alguma captura ou remoção dos animais. Tem alguém que gritar. Há 30 anos que eu moro aqui, que eu luto por esses animais. Que eu luto, ninguém chega para ajudar, só para maltratar. É pancada, é morte de cachorro, é morte de gato, tudo aí dentro do condomínio. Para a moradora, uma solução para enfrentar o problema seria a ajuda para a castração dos animais e não matar os bichinhos. A castração é uma solução para não multiplicar os gatos, porque castrando não tem problema de multiplicação. Então ninguém ajuda. Então pare de botar veneno para os animais. Eles são inocentes, eles sentem fome, eles não sabem falar, eles não sabem trabalhar. Se eles estão ali, porque eles estão pedindo comida. A gente vai mostrar agora um caso de desrespeito ao ciclista que aconteceu aqui na capital potiguar. É uma ciclovia, cara! A cena que você acabou de ver aconteceu com a ciclista Maria Moreira, no bairro de Lagoa Seca, zona leste de Natal. A situação mostra um caso de imprudência que acontece diariamente com os ciclistas. Eu estava gravando despretensiosamente para testar um equipamento novo, voltando do trabalho para casa, e aí, faltando pouquinho para chegar em casa, já ia descer da bicicleta para seguir como pedestre. Esse cara me ultrapassou pela direita e isso não é normal, não é distinto pra gente, né? Não é anormal. Todos os dias acontece, mas foi de uma audácia absurda quando ele vira para trás e me manda sair do meio da pista de uma faixa que é exclusiva para uso de ônibus, de escolar, bicicleta e táxi. Na hora eu fiquei realmente assustada porque a forma como ele me grita na direita, se eu me assusto e desequilibro, caio para a esquerda, não tem escapatória, né? Não dá tempo de frear. Então, eu acho que essa foi a parte que mais me indignou mesmo, dele achar que está na autoridade de tomar espaço e
passar ileso. A situação mostrada nas imagens aconteceu bem aqui, no cruzamento da rua Alberto Silva com a Prudente de Moraes, um dos trechos mais movimentados de Natal. A gente pode ver que inclusive tem essa placa dizendo que é permitido bicicleta escolar e táxi. Eles andam aqui nessa faixa compartilhada, como você pode ver nas imagens de Arimar Martins, inclusive aqui está até um pouco apagada, mas os ciclistas têm que conviver diariamente com situações adversas, não somente essa. Logo após publicar o vídeo no Instagram, as imagens viralizaram e geraram vários comentários nas redes sociais, levantando um debate sobre o uso de ciclofaixas e ciclovias na cidade. Como eu uso a bicicleta como principal meio de transporte para ir para o trabalho, para aula, enfim, o show de horrores é generalizado. Mas eu acho que de tudo que a gente sofre, o desrespeito por parte dos motociclistas é o maior e mais frequente. Eu sempre procuro me posicionar no meio da via, porque quando eu fico mais à direita, os carros sempre usam esse outro espaço e me imprensam. E aí, para evitar isso, eu fico no meio da via. Mas cabe uma moto, tanto na minha direita quanto na minha esquerda, e eles usam esse espaço, fazem questão de usar, sem pudor, sem medo algum. O vídeo viralizou, inclusive, fora de Natal. Muita gente se questionou o porquê da existência dessas vias compartilhadas, que são tipos de veículo muito diferentes, né? A bicicleta para um ônibus, e mesmo assim a gente tem que dividir o mesmo espaço. Muita gente achou muito estranho, mas a maioria das pessoas entendeu que realmente foi uma situação bem absurda. No momento da gravação da matéria, nossa equipe conseguiu ver diversas infrações, visto que a faixa só deveria ser utilizada por motociclistas e motoristas caso fosse necessário entrar na rua Alberto Silva. Vale lembrar que situações semelhantes são consideradas infração gravíssima, prevista no artigo 193 do Código de Trânsito, podendo haver punição com multa no valor de R$ 880,41, além de 7 pontos na carteira. A gente volta a falar sobre insegurança. Um posto de combustíveis foi alvo de assalto em São Gonçalo do Amarante. Os criminosos levaram pertences de clientes e funcionários, além de uma motocicleta de um casal que estava no local para abastecer. Eu estive lá e vou te contar a ocorrência. Foram momentos de tensão que funcionários e clientes deste posto de combustível, localizado na RN 160, aqui em São Gonçalo do Amarante, passaram na noite desta segunda-feira. É que por volta das 7 horas da noite, um assalto foi registrado aqui nesta unidade comercial. Segundo informações, 2 homens em uma moto chegaram e foram direto à conveniência. Eles queriam o cofre do posto. E como eles não conseguiram achar o cofre, eles levaram de vários clientes celulares, carteiras, dinheiro da conveniência e também uma motocicleta de um cliente que estava abastecendo. Segundo informações, esta motocicleta do cliente já foi encontrada. A Polícia Militar, através do 16º Batalhão, esteve no local. Viaturas estão a todo momento fazendo diligências aqui nas proximidades, na tentativa de localizar e prender esses 2 suspeitos que realizaram o assalto na noite desta segunda-feira. Uma funcionária que preferiu não ser identificada falou do momento que passou na mira dos bandidos. Foi um susto muito grande que eu tive. Eles chegaram na moto, eu estava aqui fora, sentada, conversando no meu celular com meu esposo, e eu entrei para dentro. Quando eu entrei para dentro, eu vi as meninas lá na pista, né? A menina vinha para dentro do banheiro. Quando eu vi o gerente, né, pedindo para elas voltaram, eu notei que era um assalto. Eu estava sentada, quando eu me levantei para mim sair, eles mandaram eu entrar para dentro, porque eles não tinham visto. E o tempo todo deles, ele queria o cofre. O cofre, cadê o gerente? E eles eram o tempo todo. Eles levaram o dinheiro, bagunçaram a conveniência toda e o posto, né? Levaram a moto do cliente e o celular das meninas. Eles levaram. E era o tempo todo eles pedindo o gerente. O tempo todo era o gerente. Eu fui, eles me botaram sentada também. Sentada ali, e disse que não ia fazer nada com a gente, só queria o cofre e o gerente. O calçadão de Ponta Negra, um dos principais cartões postais de Natal, ainda enfrenta problemas estruturais e quem passa pelo local precisa redobrar a atenção. Super ventilado, o problema é caminhando e buraco. As pedrinhas que foram retiradas daqui, com o tempo,
e que não foram recolocadas. Aí já viu, né? Olha a situação para caminhar por aqui. Olha a dificuldade. Ainda encontra pedaço de cano, pedaço não sei o que aqui no meio. Falta limpeza. O pessoal passa reclamando, viu? Olha só. Calçadão da Avenida Engenheiro Roberto Freire, estrada de Ponta Negra. Tá assim, ó. Muito danificado, completamente danificado. Ao longo da avenida, a gente constatou diversos problemas. Esse problema, inclusive, foi retratado e ganhou mais também uma notoriedade, uma repercussão, porque um cidadão passou aqui e postou nas redes sociais dele e chamou bastante atenção. Inclusive, ele ficou bastante indignado pelo que encontrou aqui. Veja. Anos que isso é assim, anos que isso é assim. Isso aqui, gente, isso aqui causa acidente, isso é desnecessário uma coisa dessa. E aí, você vê, ó, é um local de caminhada aqui, o ponto que deveria ser, né, de vitrine, né, para turismo e tudo mais aqui. Sem dúvida, esse é o ponto mais crítico que a gente encontrou aqui no calçadão da estrada de Ponta Negra. Muito complicado. Isso aí, pelo jeito, já tem tempo, viu? Imagina a dificuldade de quem caminha por aqui no dia a dia. Muito complicado. Além de toda essa questão, ainda tem lixo, tem abandono, tem mato e tem reclamação de quem caminha por aqui. Aqui a gente também encontra areia. Além do buraco, dificuldade no piso, ainda tem também a areia aqui, ó. Olha só que complicação. Sempre tem areia aqui onde eu passo. Sempre tem areia aqui? Tem. Essa areia desceu daqui com a chuva. É. Complicado, sí, y a veces uno cuando es un poco grande tiene que tener cuidado de no caer, porque se puede lastimar. Tem que ter cuidado para não cair, né? Es inseguro, sí. Não perca a seguir, vítima de vereador em caso de importunação sexual na Câmara de Currais Novos se pronuncia sobre o assunto. Fique aqui comigo que eu volto daqui a pouco. Estamos de volta com o último bloco do Notícias da Semana. A ex-estagiária da Prefeitura de Currais Novos, que foi vítima de um caso de importunação por parte de um vereador da cidade, se pronunciou através de nota em relação ao caso. No texto, Paloma Macedo informou que o caso ocorreu no dia 30 de junho deste ano. Ela relata que foi surpreendida com a atitude do parlamentar, mas que o episódio foi denunciado e as medidas legais administrativas já estariam sendo tomadas. Paloma afirma que sempre manteve uma relação cordial e respeitosa com as pessoas durante o período em que esteve lá na Câmara, ressaltando que cumprimentos com aperto de mão ou abraços jamais poderiam ser interpretados como autorização para assédio ou toques sem consentimento. A vítima fala que não irá se calar e exige respeito. Ainda no comunicado, Paloma fala que nenhuma mulher deve ser vítima de assédio, especialmente no ambiente de trabalho e envolvendo alguém que ocupa o cargo público. Agora nós iremos acompanhar a fala da advogada, integrante da Comissão de Mulheres Advogadas da OAB, Bia Castro, que comentou a respeito do crime de importunação sexual. A importunação sexual está prevista no Código Penal, no artigo 215-A. Ela se caracteriza por ser um ato libidinoso, um ato de lascívio. O que é isso? É uma vontade que a pessoa tem sexualmente de causar algum tipo de constrangimento ou embaraço a outra pessoa, independentemente do gênero, né, dessas vítimas. Então, primeiro é essa caracterização. Nesses casos, é muito importante a palavra da vítima. A gente analisar toda a situação, a gente verificar o que tem de prova, as circunstâncias dos fatos e o processo, nesse caso, está sendo analisado sob sigilo. Então, a gente tem que verificar tudo isso. Lógico que vai ser respeitado a ampla defesa, o contraditório, mas também é importante que a gente verifique qual é essa situação, em que contexto se deu e qual é a questão da relação aí. Há uma relação de trabalho ou não? Nesses casos de trabalho, da relação hierárquica que a gente diz, do poder hierárquico, as pessoas têm um certo tipo de constrangimento. Sim. Devo falar, não devo falar? É importante que se denuncie, é importante que se preste esclarecimento, é importante que se fale. O conhecimento, a informação gera algo que é importante, que é o quê? A gente trazer isso para fora, trazer esse contexto e entender que ninguém está impune. Então é preciso ser avaliada a situação e nos casos de ser caracterizado o crime, ser responsabilizado. As instituições estão aqui para isso, para averiguar e auxiliar nesse contexto. Nesse momento é muito importante esse acolhimento, agregar
né, entender, escutar e ouvir. É lógico que a gente vai respeitar todo o devido processo, toda a ampla defesa, o contraditório, mas sim, nesse momento, o acolhimento das instituições, das pessoas que estão ao redor e de todas as mulheres para entender que ela não está sozinha e que sim, não pode se calar. Agora preste atenção que tem novo golpe na praça. Criminosos estão enviando mensagens sobre o corte do benefício por falta de prova de vida. Vamos entender melhor esse assunto agora com o repórter Val Lima. E o INSS faz um alerta. Golpistas estão enviando mensagens através das redes sociais, informando que o segurado terá o benefício cessado por conta da prova de vida. Isso não é verdade. E quem vai explicar melhor o assunto é o Aldenir Falcão, que é gerente executivo substituto do INSS aqui no Rio Grande do Norte. Aldenir, explica para a gente as formas que o INSS usa para justamente entrar em contato, se é que entra, com o segurado. Perfeito. Na verdade, o INSS não entra em contato com os segurados através de mensagens, de SMS, do WhatsApp. Não faz esse tipo de comunicação. Principalmente se essa mensagem que você receber tiver um link para você clicar e colocar suas informações pessoais. O INSS não faz isso. Quais são as formas que o segurado pode ter a certeza que, entrando nos portais oficiais, eles estarão, de fato, conversando, digamos assim, com o Instituto? Ele vai ter certeza que está conversando com o Instituto se ele utilizar os canais oficiais. O Central de Chamadas 135, que funciona de 7 às 22 horas de segunda a sábado, o aplicativo Meu INSS e o site Meu INSS. Sobre a prova de vida, é importante também comunicar que os bancos, quando é necessário, os bancos é que fazem essa comunicação através do extrato lá do recebimento. Como é feita a prova de vida? Hoje ela é automática? Como é que funciona? Cerca de 80% ou até mais dos benefícios, a prova de vida é feita sem nem que a pessoa perceba. É feito através do cruzamento de dados entre os bancos de dados do governo federal e utilizando também os bancos de dados de instituições privadas, como os bancos. Por exemplo, quando você vai receber o seu benefício, você coloca a sua digital, nesse momento você está realizando a prova de vida. Nesses pouco menos de 20% que restantes vão receber essa comunicação através do extrato bancário e essas pessoas vão realizar a prova de vida lá no banco. Outra coisa importante também que vale ressaltar é que o INSS ele não vai até a residência do segurado fazer essa prova de vida. Isso aí é golpe. Com certeza. Muito menos ainda do que as ligações, muito menos ainda do que as mensagens. O INSS não vai na sua casa, não vai na sua residência, não vai pedir documentos, não vai solicitar dados, não vai fazer imagens, não vai bater foto sua. O INSS não vai fazer isso. Com certeza isso aí vai ser um golpe. Tem algum número que o segurado possa ligar e tirar todas as dúvidas e ter a certeza que, de fato, está entrando em contato com o INSS? Isso, o número é 135. O canal oficial é esse mesmo. Bom, obrigado então ao Aldenir Falcão, gerente executivo substituto do INSS aqui no Rio Grande do Norte. Portanto, fique atento e não caia em golpes. O repórter Anderson Lopes foi conferir o treino do ABC realizado nesta semana. O alvinegro potiguar está na expectativa de vitória para o jogo contra o Nacional do Amazonas. O ABC entra em campo neste domingo, às 5 horas da tarde, na Arena das Dunas, para a decisão contra o Nacional de Manaus pelas quartas de final da Série D. Depois da vitória por 2-1 em Manaus, o alvinegro precisa apenas de um empate para avançar à semifinal e garantir o acesso à Série C de 2027. Esse jogo do Nacional, que nós conseguimos a vitória, faz parte do passado. Ele fica presente, o resultado. Mas o que passou lá, você tem que tirar os proveitos de foi bom, o que foi ruim, o que nós conseguimos conter e o que nós podemos usar agora. Então a semana de treinamento é em cima disso. Do que nós sofremos, do que o adversário teve capacidade melhor e do que nós podemos realmente a todo instante tirar proveito.
A vantagem foi construída fora de casa, mas a decisão será aqui. O ABC conta com o apoio dos torcedores para fazer valer o resultado de Manaus e buscar o acesso à Série C. Nós estamos diante da nossa torcida, nós estamos diante da nossa casa, nós temos feito grandes partidas, então nós temos que repetir. Não tem euforia, não tem soberba e não tem achou que já ganhou. A expectativa é de Arena das Dunas lotada. Mais de 30 mil torcedores são esperados para empurrar o time em busca do acesso. Isso é maravilhoso de ver, isso está percorrendo nacionalmente, não só aqui no nosso estado. O comentário ele é nacional e isso é importantíssimo, tanto para o Rio Grande do Norte como para o ABC. E o momento que nós estamos vivendo, a gente está tentando corresponder dentro de campo, fazendo bons jogos, tentando fazer o melhor, todo mundo está se doando, correndo demais. Então, está todo mundo entendendo que é o momento do ABC e vamos tentar de tudo esse acesso aí. O cenário está montado. 90 minutos separam o ABC do acesso. E, diante da torcida, o Alvinegro quer transformar a vantagem construída em Manaus em festa em Natal. O programa está chegando ao fim. Eu quero agradecer a sua companhia e já te convido a ficar ligadinho na programação da TV Ponta Negra. Quero agradecer também o pessoal da Nobel Rigor, que tem roupas para deixar você elegante em eventos como festa de 15 anos, formatura e casamentos. Afinal, elegância não se compra, aluga-se. Quero desejar a todos um ótimo final de semana e até a próxima edição.